Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica. Agora vamos continuar nossa leitura de Isaías, né? A gente já entrou em algumas histórias aí de Ezequias, né? Em Reis e Crônicas, algumas profecias, algumas coisas assim. E agora a gente volta para Isaías, né? Isaías capítulo 40, que vai ser a nossa leitura de hoje, né? E eu queria já te incentivar a pegar o link, enviar para alguém, né? Muitas pessoas começaram a acompanhar e estão assistindo os vídeos e isso tem sido bom, né? Nosso intuito não é visualização, não é pessoa, nosso intuito é que quanto mais pessoas alcançarem aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós esse ano, que a palavra queime no coração, melhor. Né? Quanto mais pessoas desejar o Senhor, quanto mais pessoas amar a palavra, quanto mais pessoas tiver ao encontro de Deus, melhor é, né? É tempo de nós não se desviarmos para outras coisas, a não ser a palavra do Senhor, né? E eu queria incentivar você, faça isso, já envie para alguém, né? Tem a playlist todinha de Gênesis até agora Isaías, né? Já passamos por muita coisa, né? Foi muitos anos de história que o Senhor deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então vamos valorizar isso cada vez mais, né? Já pega seu papelzinho, sua caneta, já deixa aí perto de você também, para que não precise sair. Se Deus falar alguma coisa, depois eu anoto, depois você esquece. Faz isso agora, né? É momento de fazer, não se distrair e não perder aquilo que o Senhor fala conosco. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma vez, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, por aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Continua, Senhor, falando conosco, nos ensinando e revelando-se a nós. Que possamos olhar para Ti, Jesus, nesse dia e possamos receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Isaías, capítulo 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor, em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e que toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o nosso Deus. O soberano, o Senhor, vem como poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa que ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limite para o Espírito do Senhor ou instruiu com os seus conselheiros? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e quem lhe ensinasse a julgar com justiça?
Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano. Seria o suficiente para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro, e para qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço e entregou-lhe as nações e subjugando reis diante dele? Com espada ele reduz a pó, com arcos e os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da sondagem: está boa, e fixa o ídolo com um prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos.
Aqueles que se apoiem a você serão como nada e perecerão. Desculpa, gente. Aqueles que se opõem a você serão como nada e se perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor. Seja redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante. Com muitos dentes, você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, a uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor, no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas, detestáveis, e é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o olheiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para quem o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele está certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu a palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles nenhum conselheiro que dê respostas quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro, de uma nulidade. Isaías, capítulo 42. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em suas leis as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou os céus e estendeu, que espalhou a terra. E tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei pela justiça, segurei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor.
Vejam, a profecia antiga aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados, habitados por Quedar. Cantem de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito e gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total. Aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são os nossos deuses. Ouçam, surdos, olhem, cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo? E surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande a glória da sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-los. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel os saqueadores? Não foi o Senhor? Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram às suas leis, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu. Ainda assim, não o levaram a sério. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Darei ao norte, entregue-os. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, dos confins da terra, as minhas filhas. Todo o que chamo pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus.
Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelarei, salvarei e anunciarei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de quem eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia. Farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulham. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarregarei como oferta de cereal, nem o deixarei exausto como exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Isaías, capítulo 44. Mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que fez, que formou do ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como o salgueiro junto ao regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele anuncie, que ele declare, exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam coisas futuras, o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo, não anunciem isto e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem de que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens, que todos eles se ajuntem e declara sua posição.
eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelo, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba os cedros e talvez apanha um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores na floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão, mas também modela um deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante, ele faz um deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: Salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo. Desculpa. Ou de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz. Você é meu servo, ó Israel. Eu não esquecerei. Como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fossem neblina da manhã, e os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatarei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostrou a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão construídas, e as suas ruínas eu as arruinarei, que diz às profundezas aquáticas, sequem-se, e eu secarei os seus regatos, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor, e realiza tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. E a gente vai parar por aqui, e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente, e até amanhã.